Bom dia, queridos irmãos. Novamente estamos aqui. Dessa vez a lição 14, que é respeitando a propriedade alheia. O texto baseado em Êxodo capítulo 20, verso 15, que diz: não furtarás. O que seria furtar? Não furtar é não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. Não a subtração do alheio contra a vontade do seu legítimo dono. Então, essa é a ideia, que se coloca. Mas às vezes a gente pensa, não, mas quem sou eu? Eu não estou furtando. Ninguém vai fazer uma coisa dessa, eu acho ruim, eu acho errado. Mas nós vamos ver outras perspectivas ligadas à questão de furtar. Mas antes de a gente entrar nisso, vamos orar então, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que nos deste. Obrigado por nossas vidas e por que nos guardaste até agora, Senhor. Guia-nos segundo a tua vontade e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então vamos entrar nesse outro ponto agora. Entendendo o mandamento. Vamos entender. Então, temos algumas ideias aqui. Temos 4 ideias que são colocadas. Primeira, furto, o que se faz escondido sem a percepção do dono. Roubo, que se faz no ato subtraindo do dono o bem ou o objeto. Fraude, quando você comete um ato de injustiça, você faz isso usando 2 pesos, 2 medidas também. Isso é uma fraude. Ou injustiça, diante de alguém você recorre a meios ilícitos também para ganhar a vantagem. Então, esses aspectos também são considerados roubo. Aí que está, vamos repensar nesse ponto. Nós temos alguns textos em relação a isso. Em relação ao furto, nós estamos vendo o texto aqui. Êxodo 22, de 1 a 4, diz: se alguém furtar um boi, uma ovelha, abater ou vender um animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o ferir não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer a destruição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. Se aquele que roubou for achado vive em seu poder, seja boi, jumento ou ovelhas, pagará o dobro. Então, aí a questão dessa ideia que ele coloca da fraude também, Levítico 19, 35 a 37 diz: não cometa injustiça no juízo, nem na vara para medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos, medidas de cereais e líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que eu tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. Então Deus observa essa questão da importância que nós somos dele. Então, por sermos dele, ele falava isso a Israel, isso repete também a nós, reflete a nós, como filhos de Deus. Então, ele cobra essa questão com filhos para a gente agir com justiça. E ainda mais, Deuteronômio 25, 13 a 16 diz: não leve na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenha em casa 2 tipos de medidas, um grande e um pequeno. Use um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. O que ele está colocando é justamente esse ato, Você, 2 pesos, 2 medidas. O que significa isso? É você favorecer alguém que lhe interessa e desfavorecer alguém que não tem interesse nenhum a você. Ou seja, ele manda agir com justiça para qualquer pessoa, independente se você a conheça ou não. Se você faz isso, você está fazendo 2 pesos, 2 medidas. Então está fazendo julgamento, você está errado, você está roubando. Isso é roubo diante de Deus, É claro que e a gente tem que pensar bem nisso, naquilo que a gente está fazendo, para a gente não cometer esse ato. Vemos agora a questão que a advertência positiva para os crentes, a advertência que ele faz. Ele vai colocar algumas coisas. Ofender alguém chamando de ladrão é uma grande ofensa. A gente tem que lembrar disso. Então a gente não pode agir dessa forma, nem tampouco fazer julgamento precipitado. Devemos ser honestos nos nossos impostos.
honesto nos impostos. Tem gente que subtrai, tem gente que engana, arruma documentos falsos para tentar aliviar a questão dos impostos. Isso é considerado furto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que agir de forma honesta. Nós temos que ser exemplo dentro da sociedade. Exemplo, mesmo que isso seja pesado para nós às vezes, mas tem que agir com honestidade. Não podemos ser desonestos, né? O texto de Lucas vai dizer, quando Jesus é inquirido sobre a questão de impostos, é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostre-me um denário. De quem é esta figura e inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem que agir de forma justa. Então, pagar impostos é agir com justiça também. Outra questão, honestidade nos relacionamentos comerciais. Isto é, contrário ao furto. Não é? Então, temos que agir dessa forma. Tito 2,10 diz: nem furtem, mas deem prova de toda a sua fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, ele está falando justamente sobre isso. Na questão de desonestidade, a gente não pode agir de forma desonesta. Agindo de forma desonesta, estaremos roubando, furtando. Isso está errado diante de Deus. Então não estaremos demonstrando nossa fidelidade diante de Deus, não agindo como filhos de Deus. Outro ponto, nesse lado que a gente coloca, devemos viver de forma irrepreensível. Não é? Devemos entregar nossos dízimos também. Eita, esse é um fato muito pesado. Tem gente que fala aqui como se o Novo Testamento tivesse anulado o Antigo Testamento e não precisasse mais dar dízimos, né? E a questão da oferta, que Paulo vai falar da oferta, cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, em 1 Coríntios 9,7. Então a gente fica pensando nisso, mas aí está. A questão do dízimo era comum e ainda continuava no povo de Deus. Eles faziam isso, eles praticavam isso naquela época. Afinal de contas, não existia a ideia do Novo Testamento. A ideia do Novo Testamento surgiu depois que os escritos do Novo Testamento. O que eles viviam de acordo com os escritos, com as escrituras que eles tinham conhecimento. As escrituras continham todo o Antigo Testamento. E eles viviam baseados nelas também. Porque eles agiam assim, eles pensavam assim. E assim eles colocavam. Malaquias 3, de 8 a 10, diz o seguinte: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos de ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, se não nos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Ou seja, o que ele está dizendo? Hajam com honestidade, façam isso. Eu estou pedindo o mínimo para vocês, a 10ª parte. Façam isso, traga, para que haja sustento a minha casa. Faça isso e veja se eu não vou abrir a janela do céu, se eu não vou abençoar vocês por conta disso. Jesus é que faz, Deus é que faz essa promessa, né? Então, a questão de temos que pensar nessa questão tão importante sobre a questão da providência divina, né? A honestidade com os que trabalham conosco também. Temos de agir com honestidade com os que trabalham conosco. Não podemos estar envolvidos com a exploração do trabalho alheio. Muitas vezes nós queremos que alguém faça um serviço em nossa casa, contratamos alguém e não queremos pagar o que é justo para aquela pessoa. Não queremos pagar até o que é contratado. Nós tentamos agir de forma incorreta nisso, mas isso não pode ser feito. Não podemos agir assim. Devemos ser fiéis e honestos nos nossos contratos também. Colossenses 4:1 fala: Senhores, trate seus servos com justiça e igualdade, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. É isso que ele nos chama a atenção. Paulo aos Colossenses chama a atenção em relação a isso, ou seja, devemos agir com honestidade. Então, se temos alguém que está a nosso serviço, nós devemos também agir de forma honesta, pagar o que é justo a eles, pagar de forma justa. É claro que quem está fazendo o serviço também não pode cobrar de forma injusta, cobrar mais, mas cobrar, ou seja, agir, ou seja, aquela pessoa tem mais dinheiro, essa pessoa tem menos dinheiro, vou cobrar menos. Não, abrir de forma justa, o que cobrar para um, cobra para o outro também. Mas se alguém está no nosso serviço, nós devemos também agir com justiça, pagar o que é correto, pagar o que é certo, né? Temos que agir assim, é assim que devemos viver.
temos que ser firmes contra a corrupção, não é? Firmes também contra a corrupção. Sabemos que nosso país vive com essa questão, muitos deputados, senadores envolvidos nesse processo de corrupção, e a gente tem que compreender também que aquele ser humano, aquela turma que está lá, muitos deles não tem Deus em suas vidas, não tem Deus como Pai, não tem Deus como justo juiz sobre sua vida. Então eles agem de forma desonesta, não é? Fingem condição de boas, mas aí que está, nós não podemos agir assim. E se nós estivermos concorrendo a um cargo público, nós devemos também agir com honestidade. É claro que nesse lado, se você agir com honestidade dentro daquele meio, você vai ser penalizado. Mas mesmo assim você estará sendo penalizado de forma injusta, mas você está fazendo o que é certo. Importa que você faça o que é certo. Nós temos que agir com honestidade. Temos que ser firmes contra a corrupção. Não devemos receber suborno. Não devemos, porque essa ideia de corrupção não começa só lá em cima, lá na política, lá em cima em tons políticos, mas começa aqui embaixo. Ou seja, quem vai até lá já vai com esse pensamento, com essa ideia. E a gente tem que partir de nós, aqui de baixo, para alcançar até lá em cima, para agindo de forma honesta, nada de corrupção. E Êxodo capítulo 23, 8 diz: não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra dos justos. Então veja a questão do suborno como é perigosa. Eclesiastes 7,7 também diz: certamente a opressão faz o sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Então ele já adverte em relação a isso, essa questão da corrupção, que o suborno corrompe os corações. Então nós temos que usar os bens com moderação, ajudando os mais necessitados, né? Para socorrer os que realmente precisam. Agir dessa forma. Também não devemos, aqueles que não precisam, não podem também agir de forma desonesta, fingindo precisar e explorar uma pessoa pedindo algo a ela, mas deve agir com honestidade. Mas se nós temos condições de poder ajudar aqueles que precisam, nós temos que agir assim, nós temos que fazer isso. É nossa responsabilidade fazer isso. E veja a orientação que nos é dada. Em Gálatas 6, 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, principalmente aqueles que estão dentro da nossa família da fé, nossa igreja, aqueles que estão na cidade, nossa casa também, que precisam de nossa ajuda. 1 Timóteo 5,8 também fala: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente, é o que ele diz. O Provérbios 22,9 diz: o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Então veja a orientação que ele dá, todo esse pensamento, essa ideia que ele traz, da importância do repartir. Então isso é muito justo, agir com justiça. Ou seja, você tem condições, pode agir com aqueles mais necessitados, você deve agir dessa forma com justiça, né? Vamos agora para um outro ponto, que são orientações e ajudas e apoio para a gente poder cumprir esse mandamento. Cumprir essa orientação da questão, esse mandamento de não furtar, porque a gente já entende que o furtar aí, certo, está englobando várias outras ideias. Agir com injustiça, agir de forma com 2 pesos, 2 medidas, ou seja, tudo isso esse é roubo também. Então, diante de Deus, Deus não concorda com isso. E nós, como filhos de Deus, nós não temos que agir como filhos da luz. E como filhos da luz, a gente não pode compactuar com as trevas, não pode receber suborno, etc. Então, nós temos aqui algumas ideias para isso, para nos ajudar. Aceitando de forma madura a soberania de Deus. Temos que compreender isso, compreender desta forma, que Deus é soberano, Deus é Senhor de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Não importa, você pode fazer na forma mais escondida do mundo, mas Deus sabe, Deus vê. Não é bem aquela ideia daquela musiquinha que se cantava antigamente, né? Deus tudo vê, né? Ou seja, a questão não é bem dessa forma, mas é uma realidade. Ou seja, podemos enganar qualquer pessoa, mas a Deus nunca. Não podemos enganar a Deus.
Então, em Êxodo 3:7, ele dá uma recomendação ao povo quando diz: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Ou seja, Deus está dizendo a eles que ele via isso, ele estava vendo. Da mesma forma que acontece hoje, Deus continua vendo, ele nos vê. Então, tudo que fazemos, ou às claras, na luz, ou nas trevas, escondido, ele vê tudo. E nós vamos prestar contas a ele depois. Nós temos que ter confiança na providência divina. Confiança demonstra obediência. Obediência a Deus. E veja que são várias ideias aqui. Mateus 6, 33 e 34 diz: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que é a orientação do próprio Jesus Cristo falando sobre isso. E tudo que vocês pedirem em meu nome, João 14, 13 e 14. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele está garantindo isso, então a gente tem que confiar na providência divina. Ele ainda fala em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ou seja, Paulo está justamente dizendo isso, que ele vai fazer isso. Ou seja, Deus estará conosco, nos ajudando em tudo. Temos que confiar na providência divina. Se nós confiamos na providência divina, nós temos que pensar numa coisa: o trabalho honesto é bíblico. Ou seja, trabalhar de forma honesta é bíblica. Devemos agir com honestidade. Trabalho honesto. A gente não pode fazer trabalhos com subterfúgios, com ganhos ilícitos, de forma desonesta. Nós temos que mostrar honestidade. Até aqueles que trabalham conosco, se nós estivermos empregados, temos que demonstrar isso, mostrar isso. A sociedade, as pessoas têm que aprender isso. E se aqueles que estão trabalhando conosco não agem assim, a gente tem que mostrar para eles como devem agir de forma honesta, porque nós agimos honestamente, então eles têm também que agir honestamente. Ele pode nos chamar do que quiser, de puritanos, o que for, mas nós temos que agir honestamente diante da sociedade e diante de Deus principalmente. Isso é demonstração de fidelidade a Deus. Efésios 4, 28 diz o seguinte: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Segundo Tessalonicenses 3,10 diz: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, a gente não pode agir de subterfúgio. E o trabalho honesto é bíblico. É uma prova de fidelidade diante de Deus. Outra coisa, tem uma frase que diz que o trabalho dignifica o homem. E é uma realidade. A assistência ao necessitado. Se eu tenho mais, eu posso repartir. Entenda isso. Se eu tenho mais, eu posso repartir. E isso é bom. Eu não posso simplesmente acumular riquezas. Eu vou levar essa riqueza para o céu, por acaso? Eu vou levar isso comigo? De jeito nenhum. Então, o que eu posso fazer, se eu tenho condição de ter muito, se eu tenho muito, então eu posso repartir, vamos repartir. Se eu posso usar naquilo que é da vontade de Deus, eu vou usar na vontade de Deus. Ou seja, não importa rico, pobre, médio, classe média, A, B, C, seja o que for, você tem um pouco a mais, você pode repartir isso com outra pessoa. Você pode dividir, não importa a condição que você esteja. É importante que a gente pense nisso. Ele fala em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Veja a observação que ele dá. Salmos 82,4 diz: socorram os fracos e necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Então ele até ordena isso para que a gente faça. Salmos 41,1: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra do mal. Veja, Deus assim ainda guarda aquele que faz o bem. Ainda mais, Tiago 2, 15 a 17 ainda fala: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitado no alimento diário, e um de vocês lhe serve, vão em paz. Trate de se aquecer e se alimentar bem, mas lhe não der o pão necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Ou seja,
é uma demonstração de fidelidade a Deus, e para demonstrar essa fidelidade, a gente tem que fazer com obras também. Ou seja, tem que demonstrar isso nos atos, naquilo que a gente está fazendo. Se a gente acredita nisso, a gente confia, olha, e se eu reparto, eu tenho certeza que Deus me dará mais para que eu possa repartir mais. A gente tem que confiar, né? Tem que pensar nisso. Não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus estará suprindo, Deus estará cuidando de nós. Temos que pensar nisso. Isso é muito importante. E para nós concluirmos, para a nossa conclusão, nós temos 4 ideias que são importantíssimas para a gente pensar. Primeiro, devemos eliminar aquela ideia de levar vantagem em tudo. Hoje surgiu uma propaganda muito antiga, que tinha um jogador da seleção brasileira da década de 70, Gerson, que fazia propaganda de um cigarro, e ele dizia que o negócio é levar vantagem em tudo. E parece que isso assimilou na cabeça do brasileiro, de levar vantagem em tudo, mas não é correto. Não é o correto levar vantagem em tudo. E outra coisa, precisamos de sabedoria e não de esperteza. Quando o Tiago fala para a gente pedir, se você é falta de sabedoria, peça a Deus. Não é para você pedir a Deus esperteza, para ser o esperto, o cara, não. É sabedoria, para saber agir com sabedoria. E o sábio não usa de esperteza, de subterfúgio, de malícia. Ter compromisso com o Senhor. Lembre-se, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, está em todo lugar. E Ele vê todas as coisas, Ele sabe. Ele tem a sua presciência, Ele sabe o futuro. Abra o olho em relação a isso. E outra, devemos ser honestos, não por uma ordenança, mas por sermos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e representantes aqui na terra. Então nós declaramos que somos filhos de Deus e agimos iguais a esses que não são filhos de Deus, igual a essas outras pessoas que vivem no mundo e vivem afogados dentro do pecado. Então nós somos piores do que ele. Somos piores do que ele. Nós temos que lembrar disso. É importante. Então, é uma lição que foi bem rápida, mas que trouxe um ensinamento maravilhoso para nós. Que Deus continue abençoando sua vida e a nossa também. Tá bem? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nossas vidas e obrigado por nos ajudar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia.